Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos juntos de novo para conversarmos sobre o dia, nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, primeiro dia útil do ano. Como eu disse, tomara que sejam muitos os dias úteis deste ano. E é com pesar que eu registro a morte da minha professora de matemática, do científico, na Escola João Neves da Fontoura, escola estadual na minha Cachoeira do Sul, dona Neita Frantz Marcuso, morreu com 90 anos. Eu era um péssimo aluno de matemática, eu tinha 15 anos, estava cheio de ideias na cabeça, menos matemática, né? Fui aprender matemática depois, fui gostar da matemática depois. Mas ela, há uns 10 anos, encontrou-se com minha mãe e, querendo me elogiar, disse que eu era excelente aluno. Não era. Mas acho que ela gostava de mim, porque me fez chegar um livro de poesias dela no aeroporto Salgado Filho, quando eu chegava a Porto Alegre, há uns 2 anos. E eu escolhi uma poesia e gravei para ela essa poesia. Quando eu morrer, não quero deixar saudade. Quero somente, ao viver, fazer o que a mim compete, preenchendo todo o espaço, o tempo, a efetividade, de modo a ser útil, não deixando lembranças de ato fútil, onde o amor foi esquecido. Quando eu morrer, quero continuar amando, quem sabe de outra forma, mas amando, para que pelo amor não exista o adeus. Bom, quem ainda não estiver inscrito, una-se a nós. E, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, vamos começar falando de uma... Vejam só, o Tribunal Superior Eleitoral descobriu, e está cruzando agora os dados com o Tribunal de Contas da União e com o Cadastro Geral, descobriu que, no mínimo, vejam só, no mínimo, 91.500 beneficiários do Bolsa Família doaram 77 milhões e meio de reais para candidatos, segundo o registro dos candidatos. Eu estou pensando nisso porque a Caixa Econômica hoje divulgou o cronograma de pagamento do Bolsa Família. Então, vão estudar isso e retirar do Bolsa Família aqueles doadores. Eles estão doando para campanhas eleitorais, não fazem jus ao Bolsa Família. Também vão ver aqueles que prestaram serviços remunerados às campanhas eleitorais, aqueles que foram candidatos e declararam ter mais de 300 mil de patrimônio ganhando Bolsa Família, e mais aqueles que foram eleitos, né? Prefeitos e vereadores que foram eleitos nessa última eleição. Aliás, servidores públicos, quando se candidatam, eles ficam de licença remunerada. Então estão descobrindo, e não é de agora, já se descobriu que há muitas eleições fazem isso, o sujeito se candidata só para ficar de licença. E de licença remunerada. Tem 0 voto. Vejam só aqui, 95 candidatos com 0 voto. Ou seja, não ligaram nem para o voto em si próprio, né? Muitos outros tiveram 1 voto, 2 votos, muitos declararam que investiram na campanha R$20, até R$100 na campanha. É o seguinte, né? Tem aqui 1.642 já arrolados como suspeitos. Funcionários públicos que ganharam uma licença remunerada. Tem uma parte da licença que não é remunerada, que vai desde a convenção até o registro da candidatura. Depois que registra a candidatura, tem 3 meses de licença remunerada, continua ganhando, como se estivesse trabalhando, né? E depois da eleição ainda tem mais 15 dias de licença remunerada. Quer dizer, virou um negócio para quem quer tirar uma licença.
Olha, acerta lá com o partido, eu trabalho para vocês na campanha, né? Mas vocês têm que me registrar como candidato a vereador, né? Em geral é vereador, foi nessa última campanha vereador. Se registra como vereador, o partido ainda faz uma jogada lá, que põe servidoras públicas para ter o quociente de mulheres, né? E a cota de mulheres, e resolve o problema do partido, nesse caso, e o problema dele, que vai continuar ganhando e vai fazer campanha para o partido. Mas ele está lá, o nome dele está como candidato. Sabe o que é isso? Diz o Ministério Público Eleitoral. Bom, uma, fraude eleitoral, né? Ou improbidade administrativa, inquérito administrativo, estelionato, inquérito criminal, né? Porque está recebendo e não fazia jus a isso. Tapeou o Estado, né? No caso, tapeou o município, ou tapeou o Estado, ou tapeou o governo federal. Tapeou o povo brasileiro, que é o titular de todo e qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Você sabia disso? Você é o titular dos governos. Os governos existem por sua causa. E em função de você, para servi-lo, para servi-la. Bom, e tem outra coisa, né? São 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O poder judiciário é encarregado de aplicar as leis. O topo do judiciário é o Supremo. O Supremo é encarregado de interpretar a Constituição. Mas eu vi agora aqui na rede social o ministro Gilmar Mendes, tudo bem, ele pode falar como brasileiro, como cidadão, indignado, mas ele é ministro do Supremo. Em nenhum momento ele pode separar isso, deixar de ser ministro do Supremo para ser só cidadão. Ele sempre representa o cargo, né, o munus de ministro do Supremo. E ele escreveu lá como se fosse o corregedor-geral do país, ou o ombudsman do país, que atrasos na importação de vacinas já passam do tolerável. Dá um certo medo, né? Um certo receio. Eu não tenho nenhum registro de que algum juiz de Suprema Corte de outros tempos aqui no Brasil, eu já nem falo Estados Unidos, ou Alemanha, ou França, eu nunca vi juiz de Suprema Corte se manifestando assim. Aliás, isso, a propósito, o governo já fez contrato com a vacina da AstraZeneca, a Fiocruz já está totalmente preparada para produzir as vacinas, né? Falta a aprovação final e falta chegar, né? E agora as clínicas particulares estão querendo comprar a vacina indiana. A vacina indiana é da mesma forma, do mesmo tipo de fabricação que a vacina chinesa, só que ela é indiana, né? E o vírus não começou na Índia. É o vírus enfraquecido. O Butantan já fez isso, produz a vacina que eu tomei em março, a vacina tríplice. No serviço público é tríplice. Nas clínicas particulares era tetra, com 4 cepas diferentes do vírus da influenza, né, ou gripe. Ou seja, as clínicas particulares já estão habituadas a vender e aplicar vacinas, pagas, claro, né, a pessoa tem que comprar. Eu dizia, o Butantan está acostumado a fazer, faz com ovo, inocula o ovo, né, depois purifica tudo, sai uma vacina com o vírus enfraquecido. Essa é a forma tradicional da vacina. Tem a forma ultramoderna, que está na fase experimental, que é da Pfizer, por exemplo, da Moderna, né? Mas essa vacina indiana é a vacina, digamos, convencional, né? Antiviral. Bom, e aí o ministro Gilmar Mendes parece que está perdendo a paciência. Ele já disse que isso passou do intolerável.
Bom, e outro ministro, o ministro Lewandowski, ao saber que parece que tem juiz em Brasília, ou juiz em Berlim, diz que vai mandar o oficial de justiça intimar o juiz. É um juiz, eu já falei para vocês, né? É o juiz plantonista da 10ª Vara Federal de Brasília, que diz que, olha, não precisa atender agora, não é urgente, para entregar aqueles diálogos entre o juiz Sérgio Moro e o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, que foram obtidos de modo criminoso por hackers que chegaram a ser presos por isso, né? Mandou que o juiz entregasse a defesa de Lula. E o juiz mandou dizer que não vai entregar agora porque ele é plantonista, ele vai deixar para o juiz titular tomar essa decisão. E o ministro Lewandowski hoje intimou o juiz a entregar, vai ser intimado pelo oficial de justiça Lewandowski, esse juiz que ainda existe em Berlim, aliás, em Brasília, né, para ele entregar. Eu tinha imaginado, né, que o juiz podia dizer assim, não, o senhor, eu entrego para o presidente Fux, que ele é que é o plantonista em tempos de recesso, né? Podia responder isso, né? Mas, enfim, tem mais esses problemas internos lá do Supremo, que alguns se recusaram a entrar em férias para ficar deliberando sobre liminares, habeas corpus, intimações. O Supremo passa por uma senhora fase, né? Bom, e terminando essa fase de pandemia, a gente descobre, anunciaram hoje, que o Brasil tem um superávit neste ano da pandemia muito maior que do ano de 2019, quando não havia pandemia. 50 bilhões e 900 milhões de dólares, 51 bilhões de dólares, né? Agora se justifica porque as importações caíram mais que as exportações e ambos caíram. Então deu essa diferença bem positiva para o Brasil. Agora, nesse movimento, nesse balanço, quem passou a comprar mais, continuou comprando, foi a China, né? E quem comprou menos foi os Estados Unidos. Então, desbalançou um pouco, está cada vez mais a presença chinesa no comércio exterior brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia.